Mais uma vez aqui nessa análise do Brasileirão, da sétima rodada do Brasileirão, com os 10 jogos completos dessa vez, né? Não trouxemos no primeiro vídeo da análise por conta de um jogo adiado, o segundo da rodada da sexta por conta do jogo ter sido na segunda. E não perdemos muita coisa esse jogo, 1-1, Grêmio Chapecoense, um jogo onde a Chape se segurou até onde deu, o Grêmio superior na maioria do tempo, enfim. Não vamos aqui comentar esse jogo, comentar agora toda a rodada sétima, a sétima rodada. E aí, Bessa, tudo em paz? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa para mais uma análisezinha do Brasileirão. Vamos nessa, rodadinha completa com bons jogos. E com o Bons primeiro zero jogos. a zero do Brasileirão. Tivemos o primeiro 0x0 do Brasileirão e adivinha quem acertou? Pois é, Adivinha? pois é. Acertamos. Principalmente, porque eu assinei embaixo, o Bessa ele concordava, porém, né, Mas o o clubismo clubismo fala não mais alto, deixava. não deixava escancarar o que estava escrito. Eu tinha certeza que o primeiro 0x0 seria Corinthians e Chapecoense. Que a gente vai ser o último jogo que a gente vai comentar. Enfim, partindo desde já, Bahia e Bragantino 2x0 do Bahia em cima Vamos do lá. 2x0 em Ai, cima velho, do peraí. que foi? Que foi? O braço fechou. Tá, pode continuar como se fosse puxar de novo para o slide. Ah, tá de boa. Vai, vai puxar. Primeiro jogo da rodada, Bahia e Bragantino 2x0 do Bahia na Fonte Nova, diante de sua torcida. Um jogo dominante do Bahia desde o primeiro minuto, a realidade é essa. O Bahia controlou muito bem as ações do jogo, com Juba jogando muita bola, aquela dinâmica que a gente já conhece, né? Começa como lateral na parte defensiva, é o lateral do Bahia na parte defensiva, lateral esquerdo. Porém, Ceni dá toda a liberdade para ele construir por dentro como segundo volante, pisando na área, às vezes como meio-campista, ou jogando mais espetado. Enfim, ali aquela dinâmica que já é padrão do Bahia, porém muitos times não conseguem defender por conta da qualidade que o Juba tem e de como o time do Bahia ele é muito bem encaixado dentro das propostas de jogo. Uma partida boa de Pulga depois dessa volta desde a sua lesão. Quem acompanha os jogos do Bahia fica um pouco um pé atrás, sabe que Pulga tem mais a entregar. Foi uma partida muito interessante dele, sendo muito arisco, botando muita força física, que é algo que ele tem a entregar sempre, ganhando duelos. Jean Lucas também mais uma boa partida. Caio Alexandre eu ainda sinto que ele está na rotação baixa, dentro dos três do meio campo, né, da volância, dessa parte do meio campo, da parte do meio do Bahia. É o jogador mais na rotação mais baixa, menos que está entregando força física, até a qualidade técnica que todo mundo já conhece que ele tem, não vem entregando muito bem, enfim. E o Bragantino, dentro das suas limitações, tentou competir em algum momento do jogo, mas já era tarde, né? Do 2x0, o Ronaldo fez duas grandes defesas, enfim. O que você tem a dizer desse jogo aí, Bessa? Ah, eu achei um jogo muito bom. Achei que o Bahia soube explorar bem, tanto o lado de Juba, principalmente, né? Mas o que me surpreendeu foi o lado com o Kiko Oliveira, que eu acho que eles usaram Sim. bastante ele. Isso aí me surpreendeu bastante. E também essa questão da dinâmica de Eric aproximar muito bem da área, né? Isso aí é uma dinâmica que eu gosto muito do estilo de Rogério Ceni. E que é uma característica que fez Eric ser apresentado para o Brasil, né? No Atlético Paranaense, ele Sim. sempre foi conhecido por fazer bastante gol, mesmo sendo volante, jogando como segundo volante, segundo homem do meio campo, ele sempre chegava no ataque para finalizar, cheia de frente, finalizar um toque ou dominar a bola, orientar a finalização, bater de fora da área, enfim, ele realmente é conhecido por ser esse cara e está entregando isso no último jogo do Bahia. E o torcedor hoje olha para ele como um jogador principal do time, de fato. A gente sabe que com Everton Ribeiro voltando, é natural que ele volte ao banco. Porém, com os minutos que ele vem fazendo agora, é essencial para ele se manter ganhando espaço, né, no elenco. Eu acho que um debate, né, que se criou em mim quando tá assistindo o jogo é me dar conta que Everton Ribeiro uma hora vai se aposentar. E eu não sou torcedor do Bahia, né, sou torcedor do Vitória. E questionar, né, o fato que quem será esse substituto de Everton Ribeiro lá na frente. Não acho que seja Eric, mas é uma movimentação que eu acho que o torcedor do Bahia tem que começar a pensar. E Eric tá jogando tão bem, né? O Bahia tá sentindo a ausência de Everton Ribeiro, tá, mas tá se mostrando um time que não precisa de Everton Ribeiro para entregar o diferencial em campo. É uma coisa também essencial. Eu vi um torcedor do Bahia comentando o fato de Juba ser esse cara, né? Começar a ser testado no meu campo quando Everton Ribeiro não estiver. Eu acho interessante.
Mas acredito que a liberdade que ele tem dentro da lateral e no que o Rogério Ceni propõe é muito importante. É, com certeza. Pelo lado do Bragantino, eu gostei muito da dinâmica, né, que eles exploram, principalmente pela ponta esquerda, mas com poucas, vamos dizer assim, poucas oportunidades geradas para Ezequiel Pita conseguir converter em gol, né? Isso aí eu acho que é um ponto que o Bragantino tem que se pensar, principalmente que pelo meio de campo, com duas perdas recentes, né? John e teve, pô, aquele que saiu pro México, que agora deu branco. Mas enfim, essas duas grandes perdas no meio campo, eu acho que o Bragantino perdeu muita qualidade no meio, mas eles estão conseguindo ganhar jogos explorando muito bem esse lado esquerdo aí. Dessas últimas sequências de jogos do Bragantino, o jogo contra o São Paulo foi um jogo um pouco mais fraco, de fato. O Bragantino fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Depois vai e pega o São Paulo dentro de casa. Não achei. Não foi um bom jogo. Competiu, abriu o placar, mas um jogo fraco, um pouco pobre em algumas dinâmicas. Quanto o Bahia também foi pior. As melhores oportunidades do Bragantino foram embora em bolas paradas. Como você falou, pontuou muito bem o lado esquerdo do Bragantino sendo bastante ativo, porém a gente vê como direito praticamente inexistente, ou seja, não existe variações de corredor, de jogada, né? Por um lado, um outro, uma coisa, uma dinâmica que o Bahia faz muito bem. Por mais que o lado direito tenha sido mais predominante por conta de Kiko Oliveira, como o Bessa pontuou, que estava sendo o cara que estava mais partindo com a bola, e principalmente porque ele jogou mais tempo do que Puga durante a partida, então acabou que se acentuou, e também quando é, Puga sai, Ademir entra, ele vai jogar pela direita e Kiko Oliveira vai para a esquerda. Enfim, foi um lado que o Bahia oxigenou muito o lado direito, porém o Bahia investe muitas jogadas, trabalha muito bem, tanto que os gols saíram por jogadas construídas pelo lado esquerdo do Bahia. Então, por mais que o lado que teve maior predominância de ataque foi o direito, os gols saíram pelo lado esquerdo, que teve a menor, com exceção do meio, obviamente. É um time que sabe explorar muito bem as jogadas. O Bahia, mais uma vez, mostrando sua dominância dentro de casa, 57% de posse de bola, 15 finalizações, 9 no gol, uma eficiência absurda, absurda, absurda. Enquanto o Bragantino chutou os mesmos 15, porém 3 no gols, para 3 defesas de Ronaldo, 2 excepcionais. De fato, o destaque do jogo pontuou Juba pela partida que fez. É, Aqui poderia caber Eric. Eric, se eu não me engano, ganhou na transmissão, né, do Premier, enfim, o prêmio de melhor da partida. A gente podia colocar Ronaldo, que seria muito, muito justo. Pela... Foram 3 defesas durante a partida e 2 que eram claras de gols, mas pelo placar já tá, naquele momento, já tá um 2-0. Enfim, o Bahia tinha uma margem, um saldo para sofrer um, mas óbvio, sair sem tomar gol é essencial, independente do placar. Mas não tem jeito, o Juba é aquele cara diferente. Em semana de convocação, quem criticou a não presença dele, tem aqui uma boa partida dele para falar aqui, ó, Ancelotti, esse cara tinha que estar na seleção. Verdade. Ele fez um bom jogo, apesar de dois jogos ruins anteriores, mas esse Sim, jogo aqui ele com certeza conseguiu se destacar bem. E foi o nosso craque, não é à toa por isso, né? Apesar de Ronaldo ter feito um bom jogo, boas defesas, mas ele impactou no resultado, com certeza foi o nosso craque. não tem jeito. Vamos lá. O Próximo jogo. próximo joguinho foi entre Palmeiras e Botafogo, um jogo interessante, realmente interessante. Esperava mais do jogo, mas a expulsão condicionou o resultado. O Palmeiras soube administrar bem o placar, abriu, né, o placar, e a expulsão só sacramentou que seria um jogo tranquilo do Palmeiras. É, Realmente, o time do Palmeiras tem mais qualidade individual. Coletivamente joga melhor, um time mais encaixado. O time do Botafogo sofre muito em algumas dinâmicas, e principalmente na parte defensiva. com É um certeza. time que sofre muito. O Palmeiras chegava com uma facilidade no ataque inigualável. Não precisou do famoso toda hora aquele chutão, casquinha de Flaco Lopes. Flaco Lopes recebeu muita bola pela ponta e construiu jogadas. Uma partida sem gol, porém uma partida boa de Flaco. Enfim, o Palmeiras abre o placar, né, antes da expulsão. Independente da expulsão ou não, o Palmeiras abriu o placar. Sim, E desde então já estava administrando o jogo. A expulsão só deixou claro que o Botafogo não conseguia competir de maneira igual para igual. Depois da expulsão, acredito, na minha opinião e na maioria acredito também, que o Botafogo jogou melhor com um a menos durante o momento.
Tanto que quando o Botafogo faz o 2-1, o Botafogo tava melhor até com o Palmeiras ali num corte do jogo bem curto. Uma jogadaça de Danilo, que foi convocado Sim, e merecido. com Quem certeza. criticou, acho que tem que rever um pouco. Realmente, Danilo, desse time pobre do Botafogo, ele é o expoente técnico, o expoente físico. Ele realmente é um cara fenomenal. Eu sou muito fã do atleta Danilo, desde do Palmeiras, fez o gol, né? A lei do ex, que não falha. E John Arias, pelo outro lado, que de fato, dessa vez, para aquele torcedor que disse que o jogador só estreia depois do gol, então Arias estreou. É, com certeza. Não é à toa que foi o craque do jogo, né? Jogou muita, muita bola, puxando esse lado esquerdo do Palmeiras, construindo boas jogadas por lá. Que, por sinal, pelo lado direito também, né? Foi bem equilibrada essa questão de distribuição de jogadas Sim. com ala. E O no Palmeiras meio, que, como sim, eu disse, não construiu muitas jogadas no famoso casquinha para flaco e bora ver o sim. que acontece. De fato, foi um jogo que o Palmeiras construiu. Construiu com dinâmica ofensiva. Marlon Freitas foi muito ativo, vários lançamentos para os pontas, que, enfim, o mapa de ataque demonstra. É, que por sinal o mapa de ataque demonstra que não teve boas, vamos dizer assim, boas chances, boas chegadas pelo meio, mas saiu principalmente as duas assistências de Andrés Pereira, né, que é o meia. Então, saiu as duas Uma meio assistências. sem querer. É, a outra foi por querer. Mas enfim, e que apesar de ter jogado bem pelas pontas, não foi naquele estilo da casquinha com o Flávio Lopes, tanto que pelo meio também, né? Isso aí diz pelo mapa de ataque. E pelo lado do Botafogo, com a expulsão já, pô, caiu muito o rendimento. Porém, o único destaque, Danilo, pô, sem dúvidas, a gente acabou de falar sobre ele ter sido convocado, e com certeza merecidamente. E não é à toa que tá carregando esse time do Botafogo nas costas, né? É, o jogador diferente, enfim. Falar de Danilo é chover numa olhada. Provavelmente, com todas essas polêmicas que o Botafogo vem vivendo, enfim, problemas internos. Acho difícil o Danilo continuar aqui no Botafogo. E é bom pro torcedor se preparar. Não sei se ele vai ser vendido para Europa, obviamente tem nível de Europa. Mas ou se vai continuar aqui no Brasil. É bom o torcedor se preparar porque ele não vai ser vendido pelo preço que o torcedor vai achar justo, tá? Ele vai ser vendido por um preço um pouco abaixo do que se espera, por todos os problemas que o Botafogo vem vivendo. É... Enfim, basicamente essa foi a tônica do jogo. Um jogo que talvez alguns meses atrás seria um jogo mais disputado, porém o Botafogo nesse buraco de minhoca que vem vivendo, vem se tornando com polêmicas atrás de polêmicas, não está entregando o nível de competitividade no Brasileirão e merece, né, a zona que está nesse momento. A gente vai passar pela tabela ao fim do vídeo e vamos ver com calma, mas merece a zona. Como é? No momento, né? Agora no Momentaneamente. momento. É isso, obrigado, cabeça. Enfim, basicamente é isso. É isso. Concluídos esse clássico dos últimos anos, né? Com todos os É, embates que tiveram aí. Vamos lá. Próximo jogo, Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. vitória merecida do Cap, que achou um gol logo no início, um golaço de Mendonça, e continuou em cima. Entendeu que o Cruzeiro tem peças individuais melhores, individualmente falando, o Cruzeiro é melhor do que o Cap, é um time que acabou de chegar da Série B, porém não chegou com um time ruim. A gente tem Esquivel, que já jogou uma Série B, uma Série A, um ano de rebaixamento do Cap, porém não foi o responsável pelo rebaixamento. Se teve um cara que jogou bola naquele time do Cap em 2024, foi ele, foi Esquivel. E até se esperava, né, que ele continuasse na Série A em 2025, mas não, se continuou no Cap, fez uma Série B mais uma vez boa. Enfim, o time do Atlético que tem jogadores já testados na Série A, Julimar, Luiz Gustavo, o próprio Esquivel que eu já citei, o Santos, o Viveiros que nunca foi testado, mas já jogou competições internacionais, né? Libertadores e fez uma Série B excepcional. O Cap jogou, mostrou competitividade que já tinha demonstrado contra o Fluminense, principalmente quando estava com a menos, e o Cruzeiro é aquilo, né? Mesmo sem Tite, o problema era Tite, com certeza. O time do Cruzeiro não jogava coletivamente, porém ainda tem coisa a se encaixar. Existe conversa, né? Que Arthur Jorge pode estar chegando aí. Eu acho que vai dar uma liga interessante por esse time. É um cara que se assemelha muito ao último trabalho do Cruzeiro, sem ser com o Tite. Léo O trabalho com o Jardim. Léo Jardim. Então, vamos ver esse Cruzeiro
tem mais a que entregar. Realmente está entregando muito pouco pelo nível, pelo nome que a gente vê, que a gente já viu a jogar bola, as contratações que chegaram. Realmente se esperava mais do Cruzeiro. Com certeza, o Cruzeiro é o time que vinha, né, falando assim individualmente, vinha forte para brigar por muita coisa, a parte de cima da tabela, mas que não deu certo, né, pelo trabalho de Tite, e agora A câmera. indefinidamente sem técnico, né, até vamos ver se Arthur Jorge vai chegar mesmo por aí. Sim. E o único, assim, que eu não esperava seria a Vida Real. Né? A Vida Real acho que jogou bem nesse jogo, apesar de todo o Foi. time do Cruzeiro ter jogado coletivamente mal, acho que ele foi um destaque. Não Que, só pelo gol. que por sinal, é, ele sofre de muitas lesões, né? Porque você tá até com C de vidro, de papel, enfim. Mas que Uhum. conseguiu mostrar bem seu jogo, conseguiu fazer até o seu gol. E pelo lado do Cap, time coletivamente encaixado, apesar de Julimar não ter entrado muito bem, acho que o que eu chamo de, né, de chiclete entrou e entrou muito bem no lugar de Julimar, deu boas dinâmicas com Viveiros Sim. e, né, principalmente pelo, inclusive o fato, né, o gol mais rápido do Brasileirão até agora, com 54 segundos de Mendonça, Foi o gol mais rápido? o, Não. O do o de do Canóbio o de Canal foi não 55 superou? segundos, Nossa, um então foi muito segundo, pouco. um segundo, É a rodada que teve dois gols flash, de flash. exato, E foram dois gols bonitos, tá? A sim. jogada do. A gente antecipando, né, nossos comentários sobre o jogo do Vasco e Fluminense. Foram dois gols bonitos. Jogada de Canaba bem trabalhado. Gol de Mendonça que chutou, acreditou e fez um golaço. Exatamente. Partindo pra. Pode falar. Cadê? Aqui. 8 chutes contra 11, 4 no gol contra 2, enfim. O Cruzeiro que. Um time que individualmente é bom, tem qualidades individuais. Porém, no coletivo ainda peca, então queria jogadas, chances de chute, queria, porém não são claras. É, erra muito no último terço, no último passe, enfim, na construção como um todo. Destaque do jogo, pontuar Viveiros. Partida muito boa, como centroavante, ele ganhou muitas bolas com a primeira, o primeiro chute, dominava bem, já clareava a jogada, não errou muitos passes. A gente não colocou de estatística o passe, mas não errou muito passe, conseguiu trabalhar bem, progrediu muito bem as jogadas. Mereceu hoje o destaque do jogo, sofreu o pênalti, converteu o pênalti que sofreu. Realmente é um cara muito forte fisicamente, é difícil parar. Peca um pouco na qualidade técnica, às vezes é aquele atacante que a bola bate na canela e ele se perde, porém ele entrega o que ele entrega de vontade. É um cara que incomoda o zagueiro. Acho que o zagueiro que tem que defender Viveiro, tanto quando o zagueiro tá com a bola, construindo a jogada, ele vai estar lá te incomodando, vai fazer você errar se você vacilar. E tanto quando ele tá, né, indo progredindo com a bola na parte ofensiva, é um cara que incomoda muito, briga muito por espaço, enfim. Queria trazer aqui esse pontuar 26 faltas do Cap, 20 do Cruzeiro, ou seja, quem assistiu o jogo viu como foi um jogo truncado, um jogo de muita falta, um jogo que parou muito. Eu não achei aqui a estatística de quanto foi de bola rolando, mas dos 90 minutos deve ter sido 48 minutos de bola rolando, porque realmente foi um jogo que parou muito. Eu vou tentar aqui pesquisar com mais calma, mas acredito que foi por aí. Realmente. A dinâmica desse jogo foi um jogo bem pegado, muito faltoso, por sinal. E, por sinal, o juiz conseguiu controlar, vamos dizer assim, bem e mal. Ele conseguiu controlar bem na questão de cartões, na distribuição de cartões, mas mal por ter muitas faltas, né? E com isso os jogadores abusavam muito, principalmente o Cap, que estava querendo segurar mais o jogo. As dinâmicas de ataque dos dois times, no caso do Atlético Paranaense, eles paravam bem as pontas, pouca ativação pelo meio, principalmente porque pelo meio é mais a parte da volância, não tem um destaque de meio de campo. E pelo lado do Cruzeiro, surpreendentemente, foi uma boa dinâmica, vamos dizer assim, dos três lados. E pelo meio, pela falta de Matheus Pereira, inclusive, conseguiu criar boas jogadas, boas distribuições, mas Matheus Pereira, que é o cara, o 10, né? O craque do time, ele tem, Diferente. com certeza faz falta.
Sem dúvida nenhuma. Não, eu tô aqui ainda olhando aqui. Tem a 365 Score, ela tem essa estatística, eu acabei esquecendo de olhar antes do vídeo. Calma aí, confirmar se vai me dar ou não esse número que eu tava querendo. Enquanto tu confirma, vou trazer uma especificação Aqui, achei, aqui. achei. Pode falar, pode falar. Comentar. Foram 53 minutos de bola rolando e o tempo total foi de 104 minutos, ou seja, metade do jogo não rolou. É ruim. A FIFA, se eu não me engano, ela indica que um jogo para o padrão tem que ser, acho que 80% de bola rolando a 20% de bola parada, ou um número maior que isso, ou é 85%, enfim, é 50% definitivamente não é jogo de futebol. Porém, no tempo que foi de bola rolando, foi um jogo legal de se assistir. O que realmente parou muito foi essa quantidade de falta exagerada. Exatamente. Por sinal, o que eu ia falar, a situação que o Cruzeiro tinha 6 desfalques titulares. Metade do time praticamente reserva, então também foi uma situação que foi bem ruim pro Cruzeiro. Sim. Vamos lá? E a última, uma coisa que eu tinha Pode falar, separado. A pode gente falar, veio preparado para esse jogo, hein? pode falar. O Cruzeiro tem nenhuma vitória nas 7 partidas iniciais do atual Brasileirão. É a primeira vez na história que o Cabuloso não vence nenhuma das 7 primeiras partidas em uma edição de Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, info do Dataput, que a gente é fã. Isso só indica, né, como foi um Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro até então horrível, para se esquecer. 7 rodadas e não ter ganhado nenhuma é de time que cai, tá? Dificilmente um time não cai quando não ganha 7 jogos seguidos. Sim. Difícil, difícil, difícil. Em 2024, Vitória não ganhou 5 e sofreu, mas vitória para quem acredita. Eu não aguento mais essa frase como torcedor do Vitória, mas querendo ou não, naquele ano foi. Quem acompanhou sabe. Realmente é de se assustar. A gente sabe que o Cruzeiro tem time para se reerguer, mas veremos. É, vamos lá. Galo 1, São Paulo 0, por sinal contrariando nossos palpites. Sim, a gente imaginava. Acho que não só a gente, né? A bola que o São Paulo vinha jogando e a bola que o Galo vinha apresentando não eram de patamares, né, de níveis diferentes. Porém, o futebol não é uma cartilha certa. E o Galo fez um bom jogo. O São Paulo foi melhor. Teve mais posse de bola jogando fora de casa. O Galo levou muito perigo ao o São Paulo nas bolas paradas. Muito, muito. Não só com o Hulk batendo falta, obrigando o Rafael a fazer 2 boas defesas. Porém, bolas que foram na área, jogadas ensaiadas, enfim, tanto escanteio quanto faltas. Mas agora com a bola no pé, construindo, o Galo ainda está um pouco limitado, é um time deficiente, ainda é um trabalho novo, né? Que ainda tende a se encaixar, um técnico que, se eu não me engano, a gente comentou, né? No último vídeo, é um técnico que tem futuro, tem potencial, acredita que pode entregar, mas o Galo ainda é um time que não tem uma identidade, é um time sem muita vontade em campo. O São Paulo entrega isso, por incrível que pareça, mesmo com todos os problemas que o São Paulo vive internamente, é um time que entrega muita vontade por ter jogadores muito bem identificados com a torcida, Caleri, Luciano, o próprio Marco Antônio, enfim, são jogadores que têm uma identificação muito grande com a torcida do São Paulo e se entregam em campo, mas não conseguiu a vitória, mereceu o empate no mínimo. Basicamente a tônica do jogo foi o Atlético ter aberto o placar e o São Paulo tentando a todo modo. Uma boa partida defensiva do Atlético, negou muito espaço nas dinâmicas do São Paulo como procura. E enfim, mereceu também a vitória. É, realmente, para mim, merecida a vitória, apesar de tudo. Pelo time do São Paulo, eu acho que eles trocaram muitos passes, né? À toa que a dinâmica ali, ó, de 500 passes certos do São Paulo contra 170 do Galo, né? Mas eles não conseguiram transformar isso em finalização certa. Tanto que, se a gente for ver ali a finalização no gol, 12 chutes, 3 no gol do São Paulo. Acho que falta mais, vamos dizer assim, falta mais criatividade na questão do terço final, né? De conseguir chegar no terço final e conseguir uma boa finalização para fazer o gol. Pelo lado do Galo, apesar do ritmo lento, vamos dizer assim, do time, acho que eles fizeram um bom jogo, conseguiram controlar, né, para não sofrer o gol. E não é à toa que
eles, principalmente o lado direito do Galo, né, com Preciado e Alan Franco, eles conseguiram segurar muito bem o tranco. Enfim, com o Galo conseguiu segurar bastante pelo lado direito, né? Não é à toa que o mapa de ataque de São Paulo pelo lado esquerdo, que atacou o lado direito do Galo, né? Foi bem avassalador. E, por sinal, o destaque do jogo, Danielzinho, que jogou muita bola, conseguiu distribuir muito bem dentro do apesar seu, da derrota. apesar da derrota dentro dos seus limites. Não é à toa que teve uma grande chance criada. E, enfim, pra mim foi craque desse jogo. Trabalhou muito bem a bola, a posição que normalmente perde muita bola, ele perdeu seis perdas de posse de bola. E como o Bessa apontou muito bem, distribuiu bem o jogo, criou, foi um motorzinho, o mapa de calor já deixa isso claro. A gente já conhece, né, o nível que o Danielzinho pode entregar. Defensivamente também, 6 de 5 duelos, 5 de 6 duelos, ganhou 5. Uma partida que infelizmente só não foi coroado com a vitória. E do Galo a gente pode pontuar apreciado que fez um bom jogo. Acredito que ainda errou bastante. Ele acertou um cruzamento de 10, mas defensivamente entregou. E ofensivamente em dinâmica, né? Triangulações, enfim, sofreu bastante falta também. E o próprio ator do gol, Roman, que foi uma boa partida. Alan Franco também vem jogando bem. Enfim, tem alguns pontos individuais que dá para pontuar assim do Galo, mas Danielzinho dentro do jogo foi impactante, não ao ponto de trazer o empate que seja para o São Paulo, porém não dá para deixar de negar o jogador que ele é. É, com certeza. Só trazer, né, a situação de Lucas Moura, que infelizmente tomou uma joelhada nas costelas, se não me engano, fraturou umas duas vértebras, enfim. E vai ser, apesar de não ter jogado uma bola recentemente, né? Acho que vai fazer uma grande falta para composição do elenco, assim, né? Para força, para manter o elenco unido. E essa recuperação aí de 2 meses por aí, acho que vai fazer uma falta muito grande. Com toda certeza, não tenha dúvida. Então vamos lá. Passando agora para o próximo jogo, Coritiba e Mirassol. 1-0, né, para o Coritiba. Um jogo que o Mirassol, mais uma vez, como foi contra o Palmeiras, e agora em nível diferente, né? Curitiba mais limitado. Mesmo assim, não conseguiu a vitória dentro de casa. Não tem muito o que pontuar em relação à escalação. É o time que a gente já conhece do Mirassol e é o time que a gente já conhece do Curitiba. Lavega titular no lugar de Breno Lopes, que autor do gol. Então, não tem. Jaci que voltou, fez uma boa partida, vem fazendo um bom campeonato. Pedro Rocha bem. Pedro Rangel substituído Pedro Morisco, que é um excelente goleiro, fazendo uma partida sensacional. Já adiantando, já pode passar aí, Bessa. A Sim. gente colocou como destaque do jogo merecidamente. Fez duas. Eu me lembro de ter defesas assim que foram claras pro Mirassol. Abriu o placar. Uma cabeçada que ele vai buscar uma bola num reflexo assim, uma defesaça mesmo. Então, responsável direto pelos 3 pontos do Curitiba fora de casa, 3 pontos importantes. Apesar do domínio do Mirassol, o Curitiba criou bastante chance, 14 chutes, 4 foram no gol. O Mirassol, que a gente já conhece, da dinâmica ofensiva que tem, não deixou de criar. Ainda a sensação que passa do Mirassol é o que a gente não sentiu ano passado, é o fato de individualmente pesar o coletivo. Ou seja, é um time que coletivamente é excepcional, porém o individual nesse ano está pesando mais do que foi ano passado. Sim. Aí cada um pensa, analisa da forma que quer, talvez o físico do Mirassol estava mais bem preparado pro ano passado e conseguia concluir as jogadas melhor, chegava inteiro, talvez, ou então quem acredita de que animicamente ou foi questão de mística, quem acredita nisso, a qualidade individual dos atletas melhorou. Pode ser, quem é que prefere acreditar nisso? Eu acho que é o fato de que foi o fator novidade, né? É. O fator novidade do Mirassol ano passado, jogando a bola que jogou. E outra, pelo elenco, vamos dizer assim, continuou da Série B, né? A maior parte. Se manteve isso, é bom se pontuar. Foi um time que já vinha de um trabalho sólido, mesmo que teve a mudança de treinador. Quando o jogador já se conhece, é muito mais fácil você trazer ideias, se adaptar a ideias novas. E o Mirassol fez isso muito bem.
Mas é aquilo, o fator novo agregou para o time esconder algumas deficiências técnicas, porém esse ano, com as novas contratações, percas importantes, o próprio Danielzinho, que a gente vai comentar sempre que é uma perca muito grande para o Mirassol, por mais que José Aldo vem jogando muita bola mesmo, muita bola mesmo. Jogando muita bola. O destaque, por outro lado, do Mirassol foi José Aldo, que fez uma partida excepcional, fazendo muito bem a função que o Danielzinho fazia. E foi um cara que se manteve do ano passado. E não foi titular muitas vezes ano passado, vencendo agora esse ano merecidamente. Enfim, é um time que a deficiência técnica vem aparecendo mais, porém, coletivamente, sou muito fã do trabalho igual nesse. Com certeza, tava de. Quando ele vai, pô, vai sendo histórico, né? Mirassol. Só destacando, né? Analisando as regiões de ataque, principalmente do lado do Mirassol, né? Do lado esquerdo, com Alisson e Vitor Luiz, né? A dinâmica dos dois ali. Acho que eles exploram bastante esse lado, apesar da falta de Reinaldo, né? Que seria o capitão dessa equipe. E pelo lado do Curitiba, eu acho que eles trabalharam bem tanto os dois lados do campo, até pelo meio. Porém, pelo meio foi mais para distribuir para os lados do campo do que realmente criar jogada pelo meio. Sim. Você pontuou muito bem. Curitiba foi uma partida defensiva excelente. Não tomou gol, não sofreu gol. Sofreu em alguns momentos do jogo, com bola parada, com construção do time do Mirassol, porém negou também bastante espaço pro Mirassol. Enfim, merecida a vitória, merecidos os 6 pontos. Curitiba vai se mantendo bem na tabela e fazer um campeonato muito bom para quem chegou à Série B e caminhando a passo largo para fazer um campeonato tranquilo. Com certeza. Curitiba é uma surpresa, por sinal, que nem o Mirassol do ano passado, Beleza. né? Talvez não em bola jogada, né? Sim, Porque o Mirassol do ano passado, nesse momento, nessa altura do campeonato, surpreendia a gente em resultado, mas em bola bola jogada, jogada. o Curitiba vem surpreendendo muita gente no resultado, sem dúvida. E Exato, jogando bola também, com tá? certeza. Sem querer desmerecer aqui, mas enfim. Partindo agora para Internacional e Santos, duelo de gigantes, de gladiadores que precisavam desse resultado mais do que nunca, né? É, Mais do que nunca, sem dúvida. Acho que os dois treinadores estavam na forca. Esse jogo era aquilo ali. Se, se o Inter perdesse, Pesolano. Pazuolo que fala. Pesolano. Obrigado. Pesolano ia cair. E se o Santos perdesse, Voivoda ia cair. Aconteceu o que, Bessa? O erro da capa o gato. Voivoda caiu. O Santos perdeu, Voivoda caiu. Um jogo onde o Santos foi dominante a maioria do tempo, soube aproveitar, né, o, o manto de campo. Porém, vamos ser honestos. Jogo feio. Feio, 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 feio. Um jogo muito feio, muito Demais. feio. Tecnicamente, é, coletivamente. Engraçado, né? O Inter com 17 chutes, porém com menos posse de bola. Criou bastante nos contra-ataques. Porém, o time para perder gol é o Inter. O time também para perder, errar o último passe, para sair É, jogando. O Inter tá feio. Assistindo esses últimos jogos do Inter, tá feio, tá feio. realmente tá triste de acompanhar o Santos também errando muito, Neymar errando, o Gabigol errando, até os que a gente já conhece no futebol brasileiro acima da média, individualmente falando, porém são dois times que pecam e no final das contas quem pecou menos ganhou Sim, com gol no final, um gol de Carboneiro. Engraçado, se Carboneiro não tivesse feito o gol, o jogo terminasse 1-1, eu não sei quem ia colocar como melhor da partida, como não, destaque do jogo. não Não tinha sei, como, não não tinha. sei, não sei. Eu ia adotar o critério de quem fez gol, então ia sobrar O pra Zé Neymar e Ivaldo, o Neymar. É, exatamente. Ou ia sobrar pra Neymar ou Zé Ivaldo, que fez o gol pelo Inter. É... Acabei de lembrar, eu falei ia sobrar pra quem fez o gol. Eu me dei conta, mas quem fez o primeiro gol do Inter e foi Zé Ivaldo. Ou seja, basicamente foi um jogo que é ridículo, um jogo chato de se assistir, a realidade é essa, ou engraçado pra quem É, não torce pra nenhum dos dois, foi um jogo exato. engraçado. Acho que todo mundo gargalhou em algum momento do jogo. Enfim, Carboneiro ganhou o nosso, né? O nosso. E também ganhou a melhor partida na transmissão.
pelo gol que foi quem salvou o Inter, o Sim. gol da emoção, do grito ao final da partida, gol que todo mundo que acompanha futebol adora. Fez o gol, entrou aos 88 do segundo tempo, no finalzinho do jogo mesmo. A gente veio pelo mapa de calor. E Exato. ainda assim, conseguiu finalizar 2 vezes, um no gol, 3 de 2 duelo ganho em pouco tempo. Então, nada mais justo do que. Se for colocar todos os jogadores, né, que jogaram a partida. Sei lá, Caboneiro jogou acho que 12 minutos. Deve jogar por aí, 12, 13 minutos. Se pegar todos os jogadores, fizer o mesmo recorte de 13 minutos jogados, Carboneiro foi melhor. Então, dito isso, Carboneiro é o destaque do jogo. E é isso aí. Nenhum que jogou mais de 90 fez o que Carboneiro fez em 13. É, pois é, cara, decidiu o jogo, né? O apagar da luz, aos 95, por aí. Foi. Decidiu o jogo. E a dinâmica dos times, que eu sempre bato na tecla, né? Que o Santos, apesar de ter Neymar como craque do time no meio, explorou bastante os lados, né? Que também é o estilo de Vojvoda, né? Que eu já falei em outros vídeos. E pelo lado internacional, pô, pelo lado direito, eu não me recordo quem, mas realmente o lado direito sempre do Inter é bem ativo, bem utilizado. E o lado esquerdo é o oposto, né? O lado que é menos utilizado é o lado praticamente só da defesa. O lado direito do Inter começou com Vitinho. É o que faz sentido. É Vitinho isso, e Bruno Vitinho, Gomes isso. que fez boa partida. Bruno Gomes Exato. fez boa partida também. Sejamos justos, eu falei que ninguém fez, mas não. Bruno Gomes fez uma boa partida. Fez uma boa partida. Defensivamente e ofensivamente construiu bem. Faz sentido o lado direito nesse caso, porque o lado esquerdo era com Rodrigues, que não Sim, é um ponta, ele é mais um meia armador. E o meu campo, essa parte central do meio do Inter, teve presença muito por conta do Inter ter jogado com dois atacantes, Alejandro e Borré, que, nossa, a bola bate e volta nesses dois, realmente tá difícil assistir. Tá difícil assistir. realmente. Jogo, né? Finalizando esse jogo aí triste de assistir, mas felizes pros colorados. É, e triste pro Santistas. Exatamente. E pra Neymar, pros fãs do Neymar, com todo respeito, Neymar não vai jogar a próxima partida, a Cuca já chegou agora, né? Enfim, pra mim, sem querer entrar em muitas pautas, acredito pra você também. Sim. Cuca ser sem o nome e atenar um time hoje no É futebol brasileiro é triste. nojento, Triste, é mas. triste, nojento, é revoltante, porém o futebol ainda é um lugar onde muita gente ruim está inserida. Então, se for para sair com Cuca, tem que sair vários. Essa limpeza tem que começar desde baixo e é a longo prazo. Torcemos para que isso ocorra mais para frente. Enfim, Cuca chegou e já disse que Neymar não vai poder jogar o próximo jogo por controle de carga. É um jogador profissional. Minha opinião aqui é craque de bola, é excepcional, todo mundo sabe o que ele pode entregar. O debate de seleção surgiu, né? Por conta da convocação agora, amistosos importantes. Dele estar em campo, eu acredito que sim, Neymar na seleção ele muda o patamar. Concordo mesmo. Tecnicamente não tem ninguém que entregue o que ele pode entregar, porém hoje ele é um aposentado em atividade. Com certeza. O corpo dele não responde mais. Então, quem questiona a não convocação de Neymar não está assistindo o mesmo futebol que a gente. Eu torço muito para que Neymar melhore fisicamente e daqui até a Copa ele esteja 100% voando, comendo a bola e ele seja convocado, porque se tem algo que faz falta é ele na seleção. Porém, hoje não tem o que se questionar em relação a ele. Enfim, né? É. Acredito que é isso. Alguma coisa a acrescentar, Bessa, sobre em relação para finalizar de vez Negativo. Inter e Santos? Você falou tudo aí sobre o que eu penso sobre Neymar. Sobre Neymar, sobre Cuca, É. enfim. Partindo para Vasco e Fluminense. O Vasco de Renato Gaúcho, antes de gravar o vídeo, bastidores aqui. Eu e o Bessa olhou um pra cara do Nossa. outro, né? A gente faz a mesma faculdade, a gente se encontra todos os dias. A gente olhou um pra cara do outro. Depois desse jogo Nossa. falou: Rapaz, o que a gente vai. Perdão a palavra, né? Perdão o termo que eu vou usar aqui, a gíria. O que a gente vai babar de ovo de Renato Gaúcho nessa partida, mais uma vez, é brincadeira. E essa que é a realidade, né? Cobra da bola. Partidaça. Cobra da bola. Partidaça de Renato Gaúcho. Leu perfeitamente o que o Vasco precisava. O Vasco começou mal. A verdade seja dita, o Fluminense, como já se esperava, vem entregando um bom trabalho.
Abre 2-0, abriu Sim. 2-0. Um gol logo no início, a gente já falou, rapaz, esse é aquele jogo a cara do Vasco da Gama, né? Uma entregada de Hugo Moura que... Enfim, alguns podem dizer, o jogo tava começando, tava frio, mas tomada de decisão horrorosa. Devolver Horrorosa. aquela bola daquele jeito, não tem jeito, com o Canóbio ali atacando, Lúcio Acor, jogadores rápidos, fácil para roubar aquela bola, enfim. Mas Renato Gaúcho volta do. O Vasco já volta do segundo tempo com outra postura. Merecia ter empatado o jogo em 1-1, porém sofre um golaço de Hércules, que vem Sim. jogando bem também. Uhum. Mas depois do gol, o Vasco não se abalou. A torcida do Vasco no Maracanã fez valer, realmente. Não abaixou a cabeça em momento algum. E acha um gol com Nuno Nuno Moreira, Moreira isso. Nuno Moreira. no chutaço perfeito. A bola na medida. Um gol já aos 43 com Spinelli, um cruzamento perfeito de Cuiabano, que é um lateral Sim. excepcional. E para finalizar, um gol no finalzinho, nos apagar da luz de Thiago Mendes, que mais uma vez fez uma boa partida. Que, por E com sinal, uma assistência, assistência de Johan Rojas, que é craque da pelota, tá? craque, Cracaço. craque da Ele pelota. mudou o jogo a partir do momento que Renato Gaúcho voltou do intervalo e tirou o Moura. Foi outro jogo, outro jogo, Foi, perfeito, outro jogo. exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele trouxe Thiago Mendes mais para ser o segundo homem de construção. Na verdade, tanto o Tietchan quanto o Thiago Mendes fizeram essa função de segundo homem, né, do meio campo. Nenhum de fato foi um primeiro volante, porque o Vasco não precisava mais de um primeiro volante. Já Sim, estava 2-0, o time precisava construir e Rojas entrou jogando muita bola. O Vasco, se o Vasco voltou bem para o segundo tempo do intervalo, foi por conta de Renato Gaúcho, que deve ter dado aquele puxão de orelha que a é, gente já imagina da postura dele, e foi por conta de ter batido no peito e falado: Rojas, você vai entrar. E jogou muita bola, foi o demais. destaque do jogo, não só pela assistência, 4 passes decisivos, é, dribles, duelos ganho. Olha a liberdade, literalmente Renato Gaúcho virou para ele e falou: você vai fazer o que você quiser em campo. Exato. E foi o que ele fez. Ele jogou o mesmo mapa de calor ali pela esquerda, o mesmo pela direita, construiu por dentro, voltou para marcar mais pelo lado esquerdo do Vasco, ou seja, fez uma partida excepcional desde o momento que entrou no jogo. E, enfim, como havia dito, o Vasco construiu, fez por merecer e mereceu essa virada. O Fluminense fica no quase, porque viu um 2-0 e ir embora, ia ser importante para o campeonato, pela briga pela liderança, mas tem muita coisa a acontecer ainda. E pelo lado Fluminense, que decaiu muito de rendimento depois de Lúcio Acosta ter saído naquele se lesionou, caiu muito de criação de jogada, principalmente com o Ganso, que não é aquele Ganso lá de 2012, 2013 mais, né? Que botou uma bola na trave, poderia ter sido Poderia ter sido o goleiro, jogo mas do placar. enfim. Ele tentava criar jogadas, mas não é aquela mesma movimentação de Lúcio Acosta, né? Que ele consegue correr o campo A todo. intensidade, enfim. Exato, A intensidade, não, o jogo naquele momento não pedia ganso, por mais que foi obrigado a ser colocado de ganso. exatamente. E com isso, né? Com toda essa adversidade, o Vasco conseguiu voltar no jogo e praticamente no último lance do jogo virar o jogo com o Thiago Mendes. Perfeito, perfeito. Jogo que se definiu em qualidade nos últimos passes. Os dois últimos gols do Vasco no cruzamento perfeito de Cuiabano e o cruzamento perfeito de Rojas, enfim. Partindo para Esporte Clube Vitória contra Grêmio, 2-0 Grêmio. Resultado esperado, né? Clubismo à parte, todo mundo que analisava esse jogo já imaginaria uma vitória do Grêmio. Era natural, porém não como foi. Ai, deixa eu me preparar aqui. Não foi como o torcedor do Vitória gostaria. Mais uma vez, o Vitória é um time dentro de casa e é um time fora de casa. Isso é É, claro. E o time com fora de certeza. casa hoje, eu sou suspeito a dizer, se o Vitória for pegar o Altos do Piauí fora de casa, o Vitória vai passar mal. Porque a postura fora de casa do Vitória é algo triste, não condiz com o time de Jair Ventura que é dentro. Um time de Jair Ventura que dentro de casa perdeu pro Flamengo, porém jogou a bola que jogou. Sim. Ganhou do Galo jogando bem. Aí vai jogar fora de casa um clássico, joga mal. Palmeiras joga mal. Quanto o Grêmio joga mal. Quanto o Grêmio também, ano passado, mesmo que tenha sido início do trabalho de Jair Ventura, joga mal. Realmente, assim, é bater em repetidas teclas, né? Jair Ventura errou,
na demora pra mexer. Se for mexer aos 75 do segundo tempo, não existe. O time já tá tomando 2-0. Foi. Você volta no intervalo, você olha pro seu time e fala: Isso aqui tá bom? Não tá bom. Já era pra ter mexido desde o intervalo, voltado com algumas mudanças, trazer Matheusinho pro meio, sair dessa estrutura com 3 volantes, né? Com o Kaique voltando atrás. Mais uma vez, Kaique não era nem pra ter iniciado o jogo, Kaique não era nem pra estar como titular. Edenilson já vem pedindo passagem há tanto tempo que nem entrou no jogo. Kaique, ele morreu com o Kaique em campo. Acho que ter morrido com o Kaique em campo não foi nem o maior dos problemas, né? É. Acho que só por ele ter entrado com o Kaique já é o problema grande, enfim. Absurdo, vitória que teve por algum momento do jogo 8 atacantes, né? As 5 mudanças foram de atacantes. Ou seja, a Vitória teve 8 atacantes ao longo da partida diferentes. E não fez gol. É um É. time limitado tecnicamente. Fábio, eu vou me abster a falar algo sobre o Fábio porque eu quero prezar o respeito ao jogador. O último jogador que eu xinguei muito, 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 e nem gravava vídeo, xinguei aqui na minha casa, com meus amigos, infelizmente, se aposentou do futebol de vez com problema cardíaco. Meu Deus. Ai, Lucas Braga. Enfim, não vou ficar aqui desejando coisas ruins a Fábio, porque isso não é legal, porém, Fábio, vai embora do Vitória, por favor. Eu sei que isso não é culpa sua, você não tem culpa disso, é culpa de quem olha e acha que você devia estar aí. Você é um cara que pode entregar em outros contextos, porém não entrega mais no nível de Série A. Erra, ele errou um passe pra Anderson Pato, que ia ser uma jogada clara, enfim. É isso. Um jogo que o Vitória, mais uma vez, vai mal. Pelo lado do Grêmio, né? Falei muito sobre o Vitória porque o lado do torcedor fala mais alto. O lado do Grêmio, a partida, como se pede. Sim. O... pode passar, eu quero pontuar uma coisa interessante desse jogo. O Vitória teve mais posse de bola. O Vitória teve 57% de posse de bola. O Grêmio sabia que o Vitória, com a bola fora de casa, vai criar o quê? Não vai Ah, criar tá. nada. Ah, O Grêmio falou, ó, fica com a bola e você não vai fazer nada mesmo. Basicamente foi isso. O Grêmio fez gol. Ainda assim, o Grêmio fez gol em 2 erros do Vitória. sim. O Grêmio se poupou fisicamente, essa é a realidade. Quem viu o jogo sabia que o Grêmio estava se poupando. Não tinha muito, o Vitória não dava trabalho pro Grêmio. Deu trabalho numa bola de um passe de Baralhas para Martins, que foi muito mal na finalização. Dá para ter, no mínimo, ter feito o Everton sujar o uniforme. O Vitória que vai pro segundo tempo, vai pro intervalo, né? Acaba o primeiro tempo só com chute. E basicamente foi isso durante a maioria do jogo. O jogo que infelizmente teve, acho que a imagem do jogo vai ser a lesão de Marlon, que fraturou. É, verdade. E uma lesão triste, porém, ao que tudo indica. Engraçado, né? A imagem do jogo, acho que não tinha nem que ser a lesão dele, tinha que ser ele saindo em campo, porque ele saiu com um sorriso no rosto, saiu com um semblante tranquilo. E ao que tudo indica, ele vai voltar. Pode ser que ele volte antes. 3 meses, acho que 3 a 5 meses. Quem sabe ele volte antes. É uma perca grande pro Grêmio. Vinha jogando bem, é o lateral esquerdo titular. Tem representa muito em campo. Enfim, falei demais, besta. Falei demais sobre o Ah, jogo do meu time. você tá no seu espaço. Infelizmente, infelizmente, não tem muito que. Não vai ter muito que Bessa falar no jogo dele, porque o jogo dele foi triste. Mas ele vai falar também que ele tem coisa pra falar do Coringão dele, da massa. Enfim, Fala. passando a palavra pra você, Bessa. Só o Rui sobrou, né? Sobrou aí depois de descascar o time do Vitória. Que é o craque do jogo, né? A Muzu, acho que ele jogou muito bem, explorou muito bem esse lado esquerdo dele, né? Principalmente pra cima de Natan, Também disse que. isso, que Ai, tomou praticamente tudo dele. eu não, já não sou tão fã da Tessera também, tá? Tem um pé atrás. Meu titular é Matheus Silva, que tá com uma lesão, se lesionou. O Vitória que vem sofrendo com lesão atrás de lesão, teve uma lesão muscular, acho que 4 a 6 meses, ou 4 a 6 meses, 4 a 6 semanas, dá mais ou menos um mês e meio. Enfim, não acho que Nathan Mendes entrega o que se espera dele. A solidez, né, defensiva de Nathan Mendes, não vejo isso tudo. Acho um cara que fisicamente é muito acima da média. Com a bola no pé, ofensivamente, ele é muito abaixo da raiva ele no último terço, chega no último terço do campo. Mas, enfim, você resumiu bem. A Musu atacou, soube atacar, atacou ele no lance do gol, na bola enfiada de Everton.
no chutão de Everton, atacou e Nathan Mendes se perdeu, um erro de Camutanga. É basicamente isso. A tônica do jogo foi erros atrás de erro do Vitória. Exatamente. E uma curiosidade até meio irônica, que fora a Muzu, né, que foi o cara aqui do jogo, os quatro melhores jogadores do Grêmio, de acordo com o SofaScore, foram a linha defensiva, né, do Grêmio. É uma curiosidade aí. Vamos lá. Joguinho de manual. Flamengo 3, Remo 0 no Maracanã. Um jogo que, vamos ser honestos, não vai ter muito o que comentar esse jogo. O Flamengo fez o que tinha que se fazer. Queria que tivesse sido 8-0 ou 9, né? 9-0. Enfim, brincadeiras à parte. Flamengo de Leonardo Jardim se encaixando cada vez mais. Jogando uma bola que não estava se apresentando com o Felipe Luiz. Eu tenho uma opinião minha. Aqui é uma opinião minha, tá? Opinião minha, não sou torcedor do Flamengo, uma opinião minha. O Flamengo não estava jogando tudo que podia jogar com o Felipe Luiz. Eu acredito que muito porque o trabalho do técnico estava se esgotando. Não acho que o Felipe Luiz poderia ter tido mais continuidade, poderia ter tido. Mas a gente sabe como é a pressão dentro do Flamengo, o resultado é importante, né? O Flamengo que perde a Supercopa pro Corinthians, perde a Recopa pro Lanús, ou seja, não começa o ano com títulos. Até então, né? Ganhou o título do Carioca, porém foi com o Leonardo Jardim. Então, pro Flamengo, o Felipe Luiz ter ido embora foi uma coisa que faz sentido, né? Acredito que poderia ter entregado mais, mas claramente, animicamente falando, os jogadores são outros. São tão mais dispostos a se entregar dentro do que Leonardo Jardim vem propõe a fazer. E basicamente é isso. Flamengo, jogo de Almanac, 11 chutes, 3 no gol. Efetivamente falando, não foi... Foi essencial, porque os 3 no gol foram gol. Sim. Porém, a gente esperava até mais chutes do Flamengo. O Flamengo soube controlar bem a partida, sabia que não tinha o porquê entregar um nível muito alto, porque futebol, calendário brasileiro é corrido. Já saiu o sorteio de Libertadores, enfim. Não sei se a tabela já saiu detalhada. Deixa eu abrir aqui, acho que não deve ter saído ainda a tabela detalhada. Dos grupos, Mas os grupos já saiu, já saiu. O Flamengo tá no grupo dos Estudiantes. O os Bosque. jogos, Hã? os Os jogos que jogos já você... saiu Ah, também. tá. Já saiu detalhado também. Dia 7/4 é o primeiro jogo do Flamengo, que é exatamente depois dessa data FIFA. É, sim. Ou seja, o Flamengo que tem jogadores de seleção, tem que saber preservar bem, rodar bem o elenco, porque o calendário vai começar a apertar, é Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil, enfim. Destacar a partida de Léo Ortiz, que para mim é um zagueiro excepcional, não vinha de boas apresentações. Léo Pereira, que foi convocado para a Copa. Pra Copa, já tô me adiantando. Léo Pereira, que foi convocado para os amistosos, para a seleção. Vinha jogando melhor, vem jogando melhor. Porém, a partida de ontem, excepcional. Ele errou exato. Todos os passes, tanto os passes certos quanto os passes bolas longas. Ele errou 3 passes. O Caramba, jogo todo. O jogo todo. loucura. Jogou muita bola ontem. Menção honrosa Luiz Araújo, que também foi muito bem. Um gol em assistência. Desarmou, criou, ajudou defensivamente. Entregou aquilo que a gente já conhece do Luiz Araújo. Enfim, pelo lado do Remo, eu não consigo destacar ninguém. O trabalho de Condé começa lento. Triste, porque eu sou fã do técnico que é Condé, da pessoa também de Condé, mas futebol é resultado, como eu sempre digo, e também apresentação em campo. E o Remo não está apresentando nada em campo. Apesar do lado do Remo realmente tem nada a destacar. Jogou muito abaixo coletivamente, individualmente. Ninguém assim que conseguiu se salvar, né, dentro desses jogadores. E só um outro último destaque assim, que eu achei que Luiz Araújo jogou muita bola também. Um gol em assistência, acho que ele também foi um dos principais jogadores desse jogo. Sim. E Samuel Lino que mais uma vez jogando bem com o Leonardo Jardim. Acredito que, falando em característica, a característica de Samuel Lino agrada mais o jogo que Leonardo Jardim tem, né? Do que Leonardo Jardim entende como futebol. Um jogo de transição, de poucos passos na bola. O que não era com o Felipe Luiz. Felipe Luiz obrigava muito que Leonardo Jardim obrigava muito que Samuel Lino tivesse a bola, construísse mais, e não é muito a dele, né? E é isso até também pro próprio Luiz Araújo, mas que o Sim, Luiz Araújo ainda assim entregava com o Felipe Luiz algum futebol. O Samuel Lino não estava entregando.
E ele vem entregando. Fez gol, enfim. Boa partida de Samuel Lino também. Pois é. Bom jogo, bom jogo. Vamos lá. E Péssimo agora, jogo agora, primeiro né? primeiro 0x0 do campeonato para acabar com a nossa cartão de visita, né? Que a Pois gente é. iniciou esse ano com, não sei, não tô mais aqui com a contagem certa, mas deve ter tido mais de 65 jogos iniciais sem Sem 0 zero a a 0. zero. E curioso que o primeiro 0x0 veio do último jogo da rodada. Então, Verdade. o cálculo deve ter se encerrado muito bem bonitinho. Esse jogo não tem muito o que falar. Acho que o jogo bem apático das duas partes. Corinthians segurando muita bola, mas não conseguindo criar boas chances. E pelo lado da Chapecoense buscando contra-ataque, mas sem conseguir realmente finalizar muito bem esses contra-ataques. Dorival Júnior veio com um time alternativo, né? Visando o confronto contra o Flamengo no domingo. Eu acho que foi uma boa escolha, ou talvez não. Porém, acho que esse time reserva ele poderia dar um caldo maior para pelo menos sair com os 3 pontos, 1 a 0 chorado, que seja. Principalmente pela grande chance perdida por Garro, se eu não me engano, no final do jogo, que estava praticamente ele, um zagueiro e o goleiro, e ele chutou em cima do goleiro, mas enfim. Você resumiu bem, não tem muito o que se comentar do jogo. É basicamente jogo de duas equipes tentando, 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 mas não consegue achar nada porque não parecia ter vontade, sabe? A Chape com todo o apoio da torcida aí não. Realmente, comentar sobre a Chape não ter vontade, eu acho um pouco injusto. A Chape, eu já falei uma vez, a Chape vai lutar todos os jogos. A Arena Condá vai estar lotada todos os jogos. Não tenha dúvida disso. Com A certeza. festa da torcida vai ser garantida. Então, vontade em campo, com certeza os jogadores vão estar sempre entregando. Mas, tecnicamente, a Chape é limitada. O Corinthians não faz muito esforço para impedir a jogada da Chape. Do mesmo jeito que a Chape também não fez muito esforço, porque o Corinthians não tinha a mesma vontade em campo. Enfim, a gente trouxe o destaque do jogo, o Angelieri. Aqui eu acho que qualquer um escolhe quem quiser, tá? Sendo bem honesto, trouxemos ele porque dois de dois cruzamentos certos com o lateral direito é algo bom. Poderia ter cruzado mais, poderia, mas como ninguém do time estava criando o que se deveria, ele dá um cruzamento, não vou me lembrar para quem, que tem uma cabeçada, não foi computada como chance clara, também na minha opinião, né, do que acho que cada um tem no seu caderninho, né, o que é chance clara ou não. Também não foi uma chance clara, era uma cabeçada difícil, era um lance difícil, porém poderia ter sido finalizado de maneira melhor. Não vou me lembrar quem foi, infelizmente. Mas, enfim, uma partida sólida defensivamente, não errou muito no ataque, não comprometeu. É aquilo, acho que a realidade, gente, o destaque do jogo é para quem assistiu. Quem assistiu esse jogo até o final merece o melhor da partida. Todo mundo que viu até o final merece. Com certeza. Jogo muito, muito abaixo. Né? Para finalizar, infelizmente, com esse 0 a 0, né? De ambas as partes. E vamos lá, né? Para nossa tabelinha. Pra gente finalizar com chave de Grande ouro. tabelinha. E agora, seguindo para nossa tabela, ver como se encerra, né, a posição de cada time após a rodada número 7. Obviamente, times que não completaram todos os jogos ainda, né, que já teve, jogos a menos, enfim. E também fazer a nossa projeção, que estamos indo bem, acho, né, Bess? Estamos acertando a Fazendo. maioria dos palpites. Vamos que se mantenha assim. Passando a tabela, vamos passar um pouquinho mais rápido. Basicamente, Inter, Botafogo, Cruzeiro e Remo. Eu acho que todo mundo assina que é o que, do futebol apresentado, é o que tinha que estar. O Santos ali brigando também é justo. O Mirassol, com duas derrotas seguidas, se encontra em 15º. O Chapecoense, que cai um pouco o rendimento nesses últimos jogos, em 14º. Logo em seguida vem o Vitória. Bragantino com 8 pontos. E essa trindade, né, com 8 pontos. Bragantino, Atlético e Vasco. Vasco que cresceu muito do campeonato agora com o Renato Gaúcho. 7 pontos, né? 3, 6, 7 de 12 disputados. Ou seja, excelente. 7 de 12? Não, 7 de 9, 7 e perdão. 9. 7 de 9 disputado, ou seja, início excelente de Renato Gaúcho, deu aquele respiro pro Vasco. Cap, fazendo um campeonato honesto de um time que subiu da Série B, tinha o apoio da torcida, enfim, né? O Grêmio e o Curitiba, tanto Cap quanto Curitiba, né? Dois rivais que subiram e fazendo campeonatos honestos. Acho que a zoação lá em Curitiba não deve estar rolando tanto. Sim. Talvez por Curitiba ter mais 3 pontos. Ah, eu tô na sua frente por 3 pontos, tô em sexto. Ah, mas eu tô logo atrás. Enfim.
Esse Atletiba tem tudo para ser clássico fervendo, como vem sempre sendo nos últimos anos. E aqui o nosso G5, né? Fla, Flamengo e Fluminense. Seguido com Bahia, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras líder com os mesmos 16 pontos, porém por critério de saldo de gol, o Palmeiras à frente, o Bahia com 14 e 4 vitórias, nenhuma derrota, ou seja, o único time invicto no Campeonato Brasileiro é o Bahia, não perdeu nenhum jogo. Um jogo a menos ainda. E com um jogo a menos ainda, o Flamengo com um jogo a menos também. E é isso, a nossa briga pela liderança segue dessa forma, Bahia com 2 pontos atrás do Palmeiras, Flamengo com 3. Tudo pode mudar, como o campeonato vem se mostrando sem dinâmico ao longo das rodadas. E já partindo para dinâmica dos palpites, vamos lá. Primeiro jogo aqui, sábado, 4 horas, no estádio do Braga, Cícero Souza Marques. E aí? Esse jogo, Botafogo, Bragantino, é empate. Empate, eu acho que é vitória do Bragantino, velho. Apesar Você de assina tudo. nessa Eu vitória? assino essa vitória. Assino. Pior que eu sou tendencioso, eu sempre digo, né? Quando eu coloco empate, eu boto um peso maior para um lado. A não ser que seja um empate para mim muito claro. E o peso maior eu concordo com o Bragantino. Eu fecho nessa vitória do Braga. Vamos lá, gostei. Eu fecho. 2 horas e meia depois no Maracanã, Fluminense e Galo. O Galo apresentou um bom jogo contra o São Paulo, mas o Fluminense em casa não vai deixar barato. Acho que alguém vai ter que chorar pro Fluminense sorrir depois de como foi, né? Uma virada que acho que o Fluminense vai ter que mostrar que esse tipo de jogo, né, de contexto, né, depois você abrir 2-0, tomar uma virada 3-2, isso não vai abalar o campeonato Fluminense, o ano do Fluminense, então tem que mostrar, fazer o dever de casa, que vem fazendo muito bem. Não sei se o Lucha Costa vai estar apto, vai ser um desfalque importante, mas acredito na vitória do Flu. Também concordo plenamente. Vitória do Flu. Só fazer o defeito de casa, provavelmente, contra esse Galo fragilizado. Vamos lá. 2 horas e meia depois, de novo, no Morumbi. Clássico Rei. São Paulo e Palmeiras. Esse jogo, eu falei, né, no primeiro jogo, sobre o empate convicto. Esse aqui eu tenho uma convicção no 80%. Eu acho que é empate. Dois times que recentemente se enfrentando sempre dão aquele jogo legal de se assistir, honestamente falando. Com o Palmeiras nos últimos anos tendo mais elenco, sendo superior tecnicamente. O São Paulo vindo em um momento de crise, né? A gente não pode esquecer que o São Paulo tá brigando por essa liderança. É jogo de quem ganhar aí garante a liderança. Mas a gente não pode esquecer que o São Paulo, apesar de tudo, vem sofrendo questões internas, enfim, mas a torcida não deixa se abalar, os jogadores aparentemente também. E o Palmeiras, com o seu time tecnicamente melhor, um time com jogadores individuais excepcionais, porém eu sempre tenho um pé atrás com Abel Ferreira, não posso mentir. E dentro de casa o São Paulo vai complicar, mas o Palmeiras pode equilibrar o jogo com jogadores individualmente falando. Aqui, nesse canal, somos haters do Abel Ferreira. Tô brincando. Mas eu acho que Não, tem um realmente. pouco de verdade, tem um pouco de verdade. É, Vamos ser mas. honestos, Sim, resultado ele entrega. sim, Todo mundo quer exatamente. resultado, quer título, mas futebol jogado Aquele que vem negócio. apresentado. O que importa é a bola na rede, né? No final das contas, a gente não entende futebol, quem entende é ele, né? A gente tá Exatamente. comentando o que ele faz e ele vai Então. continuar fazendo. Eu fecho nesse empate também. Eu acho que o São Paulo vai conseguir, vai jogar pra segurar o resultado, na verdade, né? E o Palmeiras que ele vai querer o resultado fora de casa, mas o São Paulo vai jogar mais pelo empate do que pela vitória. Eu já não penso tanto assim já. Eu concordo um pouco em partes com sua análise, pelo fato do Palmeiras ter que apresentar esse nível em clássicos, que a torcida cobra muito, independente de ser fora ou dentro de casa. Mas o São Paulo com sua torcida vai sair um pouco pro jogo, sim. Mas sim, fechando no empate, eu acho que É, o contexto é mais favorável pro São Paulo. sim, com certeza. Vamos lá, já no domingo, horário bom, horário nobre do futebol brasileiro, 4 horas da tarde. Remo, Quantos jogos? Quatro, hein? é Só dando verdade, essa passada. verdade, Remo, Bahia, Cap, Atletiba. Já agora a gente falando do Atletiba que vai pegar fogo já nessa rodada. exato. Cruzeiro e Santos. Caramba, 4 jogos, enfim. Remo e Bahia. Pode Lá no deixar esse Pará, primeiro palpite. eu acho que vai dar Bahia, por toda a construção
de resultados que o Bahia vai construindo, né? Invicto não à toa. E o Remo eu acho que tá jogando muito abaixo, apesar de ter a força e sua torcida em casa, eu acho que ainda falta se encontrarem coletivamente. Léo Condé ainda precisa trabalhar mais para conseguir fazer o Remo, né, engrenar, mas eu acho que ainda assim o Bahia vai estar um nível acima, né? Então eu acho que realmente eles ainda levam esse resultado. Eu vou na contramão. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Não tô sendo clubista, não tô sendo é, pesando, né, o lado do torcedor. Porque se tem uma coisa que vocês estão vendo é que eu sou justo com o Bahia nas minhas análises. Apesar de tudo, não posso mentir, eu quero que o Bahia se lembre. Não vou mentir, não sou. Não, não é algo do meu caráter, é a mentira. Eu quero que o Bahia se lembre. Dito isso, o Bahia é favorito para esse jogo? É. Joga melhor, tem todos os contextos ao seu lado. Mas eu não posso deixar de negar todo o retrospecto de Léo Condé contra o Bahia. Contra Rogério Ceni. Entrega jogos difíceis, mas que com o Ceará acho que perdeu todos os jogos contra o Bahia no passado ao comando. Talvez sim. Empatou algum, mas sempre foi um jogo difícil. O Remo tem que entregar o resultado. O Remo precisa entregar algum ponto dentro dessa tabela. Tá complicado pro Remo. Eu tô construindo toda essa narrativa para dizer que sim, o Bahia é favorito. Acho que o resultado. Eu vou fechar na vitória do Bahia, tá? Vou fechar nesse 1x0 do Bahia. Dei toda essa volta, mas para dizer que o empate do Remo não é nenhum absurdo. O Remo empatar não é nenhum absurdo. Acredito que sim, o Remo vai complicar o jogo com o Bahia. É uma viagem que é cansativa. Acredito que o Bahia também vai fretar voo. Deve ir com voo fretado pro Pará. Porque é uma viagem cansativa. Todo mundo que vai para lá, para Belém, tem que dar uma andadinha. Uns km tem que ser rodados. Isso influencia. Do mesmo jeito que o Remo também rodou esses caminhos para chegar na sua casa. É, Mas não é um tempo que o descanso é maior. Enfim, para no caso chegar na sua casa voltar, né? Fez 2 jogos fora de casa. Acho que a parte física vai pesar nos dois, pros duas equipes. Isso pode ser bom pro Remo, que pode se destacar nesse momento do jogo, quando o jogo ficar mais cansado e o Remo conseguir mexer bem. Mas fecho com essa vitória do Bahia, sem duvidar do empate, quem sabe da vitória, mas acho que a vitória do Bahia é mais o triunfo do Bahia, para os torcedores do Bahia, o triunfo do Bahia. Pô, porra de triunfo, rapaz, a vitória do Bahia. Vamos lá. Eu sou isento, né? Sou zero clubista até um certo ponto, até certa página. Esse não vê com esse negócio de triunfo, não. Enfim, 1x0 do Bahia fecha 3 pontos na tabela, acho que fecha bem. vamos lá, no mesmo horário. Cap e Atletiba. Curitiba. Atletiba. Eu já vou começar falando que acho que vai dar Cap com todo o contexto dado. Ah, mas o Curitiba também tá bem na tabela. Eu acho que o estilo de jogo do Cap pro Atletiba, acho que é mais convincente de buscar mais jogo, principalmente com a volta de Zapelli, né? Que é praticamente o craque do time. E pra mim tá Cap aí. Não, eu concordo com o Bessa, acho que é 3 pontos pro Cap. Vem de 2 jogos muito bons. Mesmo perdendo pro Fluminense, se mostrou ser um time muito adulto e que tá disposto a se doar em campo. Dentro de casa, o Cap vem muito bem, muito bem mesmo. A torcida vai fazer festa, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E vai ser um jogo que vai ser decidido no anímico, sabe? Um jogo quem tiver mais cabeça, como vencendo todos os de Atletiba sempre é decidido para quem tem mais cabeça, mais psicológico. E eu acho que os 3 pontos do Cap é o mais provável também. Com certeza. Vamos lá, no Mineirão. Mesmo horário, Cruzeiro e E Cruzeiro. Santos. Tá aí, um jogo que é difícil ter algum tipo de prognóstico, sabia? Porque é um Cruzeiro que não anima, como a gente falou, nenhuma vitória no campeonato. Primeira vez na história do Cruzeiro, acho que dos pontos corridos. Foi como que eu disse? Só pra não falar besteira, Do... primeira vez no Brasileirão, Ah, do atual Brasileirão, que, Cruzeiro não que ele não vence em vence. 7 rodadas. 7 partidas inicial. E é a primeira vez na história também de todos os campeonatos brasileiros, desde a sua formatação antiga. Ou seja, é um momento complicado para o Cruzeiro. Acredito que essa vitória, obviamente, uma hora vai chegar. É Sim, contra o Santos?
Acho que vai ser contra o Santos. Fiz tudo isso pra falar que eu acredito na vitória do Cruzeiro no Mineirão. Eles conseguem buscar esses 3 pontos. Por tudo que o Santos vem jogando, não apresenta um futebol bom. Individualmente a gente já vê que o Cruzeiro tem qualidade, o Santos nem isso tá tendo. No máximo com o Gabigol, um respiro de Barreal e Neymar quando tá em campo. Mas, como o Cuca já disse, é provável que não esteja. Realmente eu fecho nessa vitória do Cruzeiro, até pela volta de Matheus Pereira, né? Criando boas dinâmicas, apesar ainda do metade do time estar lesionado, né? Mas, enfim. Sim. E o Santos sem treinador, acho que não vai para lugar nenhum. Ou sem treinador, desculpa. Com o Cuca, mas sem tempo de treino, vamos dizer assim. Sim. Acho que não vai para lugar nenhum, principalmente Sem sem. treinador, quem tá é o Cruzeiro, É, né? sem Tá o com... Cruzeiro, é isso. Mas ainda É, assim, ainda assim, acho que o Santos não vai para lugar nenhum. Acho que Cuca ainda vai pegar essa data FIFA para trabalhar bem. E acho que o Cruzeiro, apesar de todas as adversidades. sim. Vai ser um jogo que vai ser decidido também no individual. O Com, cer- coletivo não ajuda de nenhum dos lados. O individual vai pesar mais pro Cruzeiro. com certeza. Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio que também vem fazendo jogos sempre legais nos últimos anos. Verdade. Enfim, confronto que é difícil também. É difícil se pensar times que vêm bem no campeonato, vêm bem coletivamente, com boas peças. O Vasco cada vez mais encaixado. Mas eu acho que o ânimo do Vasco para esse jogo vai ser um fator primordial. Jogando em São Januário, né? Teve um manto de campo contra o Fluminense, mas não é sua casa, né? O sentimento que o torcedor tem com o São Januário é diferente. Sim. Vai lotar São Januário com toda a certeza do mundo. Vai fazer a festa lá, o Grêmio vai dificultar a vida do Vasco, vai. Se tem uma coisa, né? A gente que. Uma coisa a comentar, quem gosta de ver o copo meio cheio, né? Ou meio vazio, vai dizer que beleza, o Vasco tá pontuando. Porém, toma um gol primeiro pro Palmeiras, toma um bailezinho do Cruzeiro durante uma parte do jogo, né? Lá no Mineirão, por mais que busque o empate, do jeito que foi, e leva 2 gols pro Fluminense. Quem gosta de enxergar o copo dessa forma, vê que o copo meio cheio, vê que o Vasco tem suas limitações ainda. E o Grêmio pode explorar isso. Mas acredito na vitória do Vasco. Independente de tudo isso, demonstra que o Vasco ainda é um time resiliente e está cada vez mais forte. Com certeza eu fecho nessa vitória do Vasco, com certeza. Ainda mais, pô, a gente falou aí no instante, na parte do confronto entre Fluminense e Vasco, que o Renato Gaúcho é outro nível, mudou esse É, time do Vasco e com certeza ele tem uma boa carta na manga para bater nesse Grêmio de Luiz Castro. não tenha dúvida disso. Vamos lá, Vitória e Mirassol. Barradão. Tá. Aqui um dado que eu tinha esquecido de falar na hora que a gente estava comentando o jogo. O Jair Ventura, desde que chegou no Vitória, a campanha que o Vitória vem tendo fora de casa. Né? São 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. 24% de aproveitamento. Foram 12 gols marcados que o Vitória marcou fora de casa e 25 gols sofridos. Agradecer aqui a Paula Analista, que eu já falei uma vez, sou fã do trabalho dele. Paula Analista, sigam aí no Instagram. Faz parte do Canto Rubro Negro, enfim, sensacional. Isso só mostra como Vitória dentro de casa é um, fora de casa é outro. Dentro de casa, o aproveitamento do Vitória acho que é mais de 70%, desde que Jair Ventura chegou. Ganhou desse Mirassol, ano passado fora de casa. Desse Mirassol não, né? Um Mirassol diferente, porém, Sim, enfim, o Mirassol ainda é muito parecido. E ganhou de 2-0, um confronto que foi difícil, o Vitória passou sufoco, mas o Vitória precisa entregar resultado. Quer fazer um campeonato tranquilo? Tem que entregar. Senhor Fábio Mota, senhor presidente, tem que entregar essa vitória. Não pode. Se a gente já tá mal, a gente não pode estar tão mal como a gente vem fazendo fora de casa. Se vai assumir essa carapuça de ser um time fraco fora de casa, que ganhe todos os jogos dentro de casa. Todos. Mas como no campeonato é difícil ganhar todos os jogos dentro de casa, tem que melhorar fora de casa, obviamente. De qualquer forma, acredito na vitória do Vitória, fora de casa. Eu acho que o Mirassol também chega pressionado.
tá vivendo momentos difíceis, acho que é o momento mais difícil do Mirassol na Série A, desde que subiu, obviamente. Fez uma Série A absurda. Então o Mirassol tem que entregar resultado também. Vai vir para propor o jogo fora de casa. O Mirassol não é um time que se acovarda fora de casa. Fez contra o Palmeiras, jogou bola, perdeu, mas não se acovardou. É um time que tem potencial a entregar. Enfim, senhor Fábio Mota, vamos ver qual vai ser a motivação que vai ser pro elenco, Jair Ventura se encaixar e a todos os jogadores entregar uma boa partida de futebol. Realmente, para esse jogo ser no Barradão, né? Acho que pesa muito pro lado do Vitória, com certeza. E o Mirassol, apesar de estar precisando de resultado, vem fazendo bons jogos, porém não consegue realmente finalizar e criar chances claras de gol. E eu com certeza fecho na vitória aqui no Barradão, com certeza. Faxina aqui esses últimos dois jogos. O jogo do Inter que vai correr no mesmo horário, Inter e Chape. 1x0. 1x0 Chape. 1x0 Chape que 1x0 Inter. Eu acho que é isso aí. O Inter tem que uma hora ou outra vai ter que ganhar dentro de casa, é o jogo mais acessível, um dos jogos mais acessíveis do Inter. E a torcida vai apoiar, vai estar lá. Mesmo com todas as revoltas, o Inter vem de vitória, uma vitória do jeito que foi contra o Santos. O time tem que mudar a postura em campo, a Chape cai um pouco o nível. Não duvidaria do empate da Chape mais uma vez, pode complicar a vida do Inter, mas o Inter tem que fazer a lição de casa, que é ganhar da Chapecoense, tem mais time para isso, enfim, vai ter o apoio da sua torcida. Realmente. Pra mim é jogo em manual, que nem o Flamengo e Remo. Ó. O Inter vai conseguir trazer esses 3 pontos jogando em casa. E não tem muito o que falar, não. Inter, 3 pontos. É isso aí. Vamos lá. Último jogo dessa rodada e último jogo antes da data FIFA, inclusive. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. Assim, é um jogo que vai ano, vem ano, a gente nunca sabe definir o que é, né? Às vezes a gente enxerga sempre, né? Todos os últimos anos. Se tem uma coisa que é igual, é que o Flamengo é superior ao Corinthians, falando em questão do elenco, não tem pra onde correr. Porém, tem partidas que o Corinthians complica muito a vida do Flamengo e chega a ganhar o empate. Tem jogos que o Flamengo simplesmente parece que está jogando contra crianças. É, A realidade é essa. Dentro de casa, não tenha dúvida que a Neoquímica vai estar lotado. O Itaquera vai estar lotado. Vai bater capacidade máxima. E o Corinthians vem impressionado. Bem impressionado, empate contra a Chape. Não é uma coisa que a torcida do Corinthians enxerga com bons olhos. Mas, de qualquer forma, acredito na vitória do Corinthians. Ou no empate. No empate. Por conta que o Corinthians vai ter provavelmente a maior posse de bola. Maior tempo de bola. E o Flamengo vai jogar da maneira que o Leonardo Jardim gosta. E, de qualquer forma, o Flamengo vai complicar a vida do Corinthians. E a gente já viu que o Corinthians tem na bola a maior parte do jogo. Não é o que se agrada, né? O Corinthians com a bola não é o melhor Corinthians. A melhor versão do Corinthians não é com a bola. Pelo menos nos últimos jogos não vencendo. A realidade é essa. Nos últimos dois, não só nos últimos dois jogos, na verdade nos últimos três jogos, até contra o Curitiba não foi a melhor versão do Corinthians. Tendo esse tempo de bola a todo momento. E pelo lado do Flamengo, não vai ter essa bola. O Leonardo Jardim gosta de jogar dessa forma. A gente vai ter uma inversão de papel do que foi a final da Supercopa, com o Flamengo de Felipe Luiz tendo muito mais a bola e o Corinthians só pronto para sair postado, que foi uma partida excepcional defensivamente falando do Corinthians. Sem retoques, bora ver se consegue fazer isso mais uma vez. Realmente, pro lado do Flamengo, o Jardim vai dar outra dinâmica pro time, né, diferente da Supercopa. Eu acho que o Flamengo não vai ser aquele time que vai mandar no jogo, apesar de ter todo o seu destaque e os seus destaques individuais, acho que não vai conseguir mandar no jogo. Também precisa a Neoquímica Arena lotada. E eu fecho no empate, com certeza. Mas pendendo ainda pela vitória do Corinthians, lógico, né? Um pouquinho de clubismo, mas eu acho que quando é jogo assim contra times de mais nomes e tal, eu acho que os jogadores Sim, sem dúvida. eles não jogam com Tendem tanta preguiça, que nem, por exemplo, a contra a valorizar Chape. mais. Isso, que nem contra a Chape, que nem contra o Curitiba e tal. São jogos que, dados os nomes do elenco do Corinthians, poderiam sair com os 3 pontos. Mas eles escolhem e jogam para jogar, infelizmente. Então era que nesse jogo contra o Flamengo eles
escolho esse jogo para jogar muito bem e sair com os 3 pontos. E é isso, basicamente é por aí. Dá só aquela rapidinha pela tabela. Começa a encerrar. A gente vai ver o Santos, o Palmeiras ainda na liderança, né? O confronto que seria entre. Poderia definir a liderança, o Bahia, com a vitória encostando mais ainda, não passaria nenhum dos dois, por conta do saldo de gol. O número de vitórias ser igual, seria pelo saldo de gol. Fluminense e Flamengo se manteria ali pelo G5. Curitiba, apesar de perder pelo CAP, ia continuar à frente. O CAP ia chegar logo atrás no G7. G7 muito engraçado, né? Curioso. Grêmio, Vasco, RB, Bragantino, Vitória, Corinthians, Atlético naquela faixa da famosa Sul-Americana. O Inter ia disparar, né, na tabela, subir bastante, chegar em 14º, Chape caindo, Mirassol na portaria, ia se manter, apesar da vitória do Cruzeiro, né, como você vê, como é importante o Cruzeiro ganhar, porque mesmo ganhando o Cruzeiro não sai da zona. Exato. De acordo, acho que o Cruzeiro não sai da zona nem com... o Cruzeiro não sai da zona de vez nenhum. Nossa. Essa que é a realidade, não sai da zona. Então, o Cruzeiro tem que entregar resultado. O Santos, por sua vez, ia ver a zona da degola. Botafogo cada vez mais afundando. E o Remo é o Remo. É, candidato forte aí ao primeiro rebaixado. Dá o que tudo indica. Infelizmente, é isso. É isso, Bessa. É, Alguma coisa a complementar? não, pra mim, tudo, tudo tranquilo, nada mais a Tudo na sua comentar. forma. E pra mim, tudo fechado certinho. Então, é isso aí, família. Obrigado mais uma vez por todo o apoio, carinho. Estamos nos investindo bastante, não tenha dúvida disso. Venho ressaltando isso sempre. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, curte, compartilhe, mande pra todo mundo. Ó, esses dois malucos aí analisando o nosso time ou o nosso rival, enfim. Mande. Usa aí a aba de comentários para se comunicar com a gente. É isso. Esse vídeo vai estar saindo no sábado, junto também no horário parecido com o da Champions. A gente vai postar o da Champions também no sábado, não no domingo, como foi da última vez. E na segunda-feira, o vídeo da análise da rodada, também dessa oitava, né, que a gente acabou de ter nossos palpites. Vamos ver se esses palpites irão bater. Basicamente é isso. Prometo, agora que dessa vez vamos cumprir, vamos movimentar a rede social, tanto o Instagram quanto o TikTok e os shorts do YouTube, postando nossos cortes, né? Comentando alguns jogos, lances, enfim, momentos. Vai ser interessante, então acompanha lá. O Twitter estamos sendo bem ativo, tanto eu quanto o Bessa comentando lá, enfim, comentando sobre jogos, respondendo comentários sobre futebol, e é isso aí. É isso, Bessa. Mais alguma coisa? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, né? Apesar de ser meio pegado assistir mais de 1 hora de vídeo, mas vale a pena com certeza. Apesar de às vezes a gente falar uma besteira ou outra, mas vale a pena acompanhar a gente. A nossa dinâmica a gente conseguiu melhorar bastante desde o primeiro vídeo, com certeza. A gente trouxe uma dinâmica melhor para esse vídeo e para os próximos vamos melhorar ainda mais. Cada vez mais. E agradecer a todo mundo que acompanha nós aí. É isso aí. Sigam em todas as redes. Sempre. Só acrescentando, o Bessa falou do tempo do vídeo, mais uma vez. Só acertar aí, ó, na barrinha, vocês vão ver que vão estar divididos, tá? Vocês vão ver que vão estar divididos de acordo com os jogos. Se você não quiser ver a análise do Santos e Corinthians, Corinthians e Chapecoense, porque foi um jogo horrível. Você não precisa chegar a ver, só pular. Ah, eu quero ver a análise que está no meio do vídeo. Só ir lá na barrinha, arrastar pro momento certo que você só quer ver a análise. Se por algum acaso o YouTube não dividir a barrinha bonitinha, é só você ir lá na descrição e clicar no início de cada minutagem que vai estar lá indicando. Minuto X é pro jogo A e B, se você quiser ver. É isso, basicamente é isso aí. Obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de vocês e um abraço. Valeu, Bessa. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu, falou e fui!